Bora falar de matemática? Vamos falar então hoje de logaritmo. Primeiramente, vamos tentar entender o que ele é, né? Então, a gente sabe que o símbolo que representa o logaritmo é escrito log, né? E a gente vai ter um númerozinho aqui embaixo, que vai ser o que a gente vai chamar de base. Então, digamos que seja a letra A. E a gente vai ter um número aqui grande, né? Que vai ser logaritmando, que eu vou dizer que é a letra B. Isso aqui vai ser igual a algum valor, que vai ser o logaritmo, pode ser x. Bom, então aqui a gente tem a base, né? Aqui a gente tem um logaritmando. O resultado dessa conta, né? É o que a gente vai chamar de logaritmo. Então esses nomes são bem importantes quando a gente está trabalhando com logaritmo. Vamos tentar entender o que ele quer dizer para a gente. Eu gosto de pensar o logaritmo como uma pergunta. Qual número que eu preciso elevar, né, o A, para resultar no B? Ele pergunta, né? Qual número x que eleva a para dar igual a B? Essa é a relação que a gente tem do logaritmo. A gente sempre vai perguntar qual que é o número que a gente vai elevar o A para chegar no B. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar um log de base 2 de 8, que vai ser igual a x. A gente quer descobrir o valor desse x, a gente quer saber qual número que a gente tem que elevar 2 para dar 8. Vamos fazer esse processo aqui de transcrever. Ele é meio que um girinho, a gente pode pensar ele como um girinho. O 2 vem para cá, esse aqui que está aqui vai vir ficar elevado, né? Vai ficar aqui x. Eles se eles trocarem de posição. Esse vem para cá, esse vem para cá. E esse vem aqui para cima. O 2 vai ficar grande, o x vai lá para cima do 2 e o 8 vai para o outro lado da igualdade. Bom, aqui é uma equação exponencial, né? A gente tem a incógnita em cima. A gente sabe que 8 é igual a 2 terceira potência. Então a gente pode reescrever 8 como 2 na 3. Então vamos reescrever. 2 na x é igual a 2 na 3. E vendo aqui a gente consegue ver claramente que x é igual a 3. E aqui está a nossa resposta para esse logaritmo. Como x é igual a 3, isso quer dizer que o nosso logaritmozinho, log de 8 na base 2, é igual a 3. Pode parecer estranho, né? Esse é um operador matemático que representa uma pergunta, né? Mas se a gente for parar para pensar, tem outras contas que são assim também. Vamos mostrar aqui uma. A divisão. 4 dividido por 2, né? Todo mundo sabe que isso aqui é igual a 2. Vamos fingir que a gente não sabe, vou escrever x. O que você está perguntando? Qual que é o número x que eu tenho que multiplicar 2 para dar 4? E daí a gente vai ter um girinho bem parecido. A gente pode reescrever essa divisão como o que a gente chama de passar para o outro lado, né? A gente vai passar o 2 multiplicando. Então vai ficar 2, que vai de baixo para cima, vezes x igual a 4. E daí a gente tem que descobrir o valor desse x. É a mesma pergunta. O logaritmo, então log 2, 4, inclusive vai dar o mesmo resultado nesse caso, né? É a mesma coisa que eu escrever 2 na x igual a 4. Então ele é como se fosse o contrário da exponenciação, né? Vamos passar agora para os logaritmos mais comuns que a gente vai encontrar. Os mais comuns, né, é o logaritmo de base 10. A gente vai pegar um log com a base 10, com 10 pequenininho aqui, né? Vou fazer um exemplo. Log base 10 de 100. 100 a gente sabe que é 10 elevado na 2. Então a gente pode substituir. É sempre melhor trabalhar assim. Vamos fazer aquele negócio do girinho de reescrever. A gente vai dizer que isso aqui é igual a x, né? Para a gente querer descobrir o valor disso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a x. E a gente vai fazer aquele girinho. Então, vai ficar 10. O x vai ir para cima. Então, 10 na x é igual a 10 na 2. Esse aqui vem para cá. Então, a gente tem que x igual a 2, olha só. Calculamos um log de base 10. Ele é muito comum, aparece bastante. Então, de tanto que ele aparece, quando a gente escreve um log sem nada embaixo, é o log de base 10. Ficou posto que sempre que é vazio, a gente está se tratando do log de base 10. Outro logaritmo muito comum, principalmente para quem vai para a área da ciência e computação, é o log de base 2, que foi aquele exemplo que a gente fez antes. Ele é muito comum na ciência da computação, então é legal também saber disso. O que eu acho que é o mais importante agora é o log em base E. O E, ele é a constante de Euler, né? O número de Euler. Assim, Euler. E ele é um número racional, então ele é tipo π, aqueles números que tem infinitas casas decimais que não fica repetindo. E o valor dele é mais ou menos, né? Não tenho como escrever todas as casas decimais para ser preciso, 2,718. Vamos deixar por aí.
É muito comum esse logaritmo, ele é chamado de logaritmo natural, né? Ele tem esse nome. E daí, por causa do nome logaritmo natural, criou o símbolo LN, né? De logaritmo natural, que também vai aparecer bastante. Então, o logaritmo na base e, que é esse número infinito aqui, e ele é um número muito usado para trabalhar com funções, né? Na matemática mais avançada, ele aparece com muita frequência. Para agora o logaritmo, tá bom a gente saber, ele é um número que é mais fácil de trabalhar com ele, mas, né, para matemática mais para frente. Mas saber aqui que o ln, por enquanto, está de bom tamanho. Vamos para as propriedades do logaritmo. Bom, a primeira propriedade é o logaritmo do número 1. Então, vou escrever o log. A base não importa, então eu vou colocar uma letra, base n, então pode ser qualquer base. E a gente está tirando o log do número 1. Vamos tentar descobrir qual que vai ser o valor disso, né? De qualquer base. A gente já vai ver que é possível generalizar isso, né? O número 1 ele é especial nesse caso. Então vamos chamar de x o resultado. Bom, vamos fazer aquele girinho de novo. O logaritmo a gente vai fazer muitas vezes aquele processo de mandar para cá e mandar para cá, né? Então é bem importante a gente ter ele bem na nossa cabeça. Então, fazer aquela setinha ali. A gente vai ter que n na x é igual a 1. Bom, vamos lembrar das potências, né? A gente está trabalhando com uma potência, pode ser importante a gente lembrar. Tem aquela característica de todo número, então vou chamar um número de A, né? Que é A feio. Todo número, né, elevado a zero é igual a 1, né? Qualquer número. 2 na 0 é 1. 5 na... Pareceu um E, né? Na 0 é 1. Como todo número elevado na 0 é 1, bom, a gente sabe que aqui pode ser n na 0, porque n é um número qualquer, né? Bom, todo número que não seja 0, porque daí é indefinido. Mas a gente está trabalhando com a maior parte dos números. Então, n na x, né? Como a gente sabe que n na 0 é 1, vamos trocar aqui por n na 0. E a gente sabe então que x é igual a 0. Se a gente sabe então aqui que x é igual a 0, né? A gente sabe o resultado do nosso logaritmo. Então, o logaritmo, log, em qualquer base do número 1, sempre vai ser 0. Sempre, sempre. A gente pode extrapolar isso para qualquer número. E a gente vai ter isso como verdade. Então, essa é a primeira propriedade do logaritmo. Segunda propriedade é quando a gente tem, tanto na base quanto no logaritmando, um número que é uma potência do outro. Vamos fazer com letrinhas para mostrar assim, que vale com qualquer número, né? Então, a gente vai ter um log de base x, tá? E o nosso logaritmando vai ser x na 8. Essa propriedade, ela diz que basicamente o resultado disso aqui sempre vai ser 8. Vamos tentar provar isso, né? Então, ao invés de trabalhar com 8, para a gente poder provar que vai funcionar com qualquer número, a gente bota uma letrinha. Então, vamos chamar essa letra aqui de A e a gente vai dizer que isso aqui é igual a Y. Basicamente, a gente quer dizer que o Y é igual a A, então, para verificar isso. Então, vamos lá, vamos fazer aquele girinho. Então, a gente vai ter, né, invertendo ali o log, a gente vai ter que x na y é igual a isso aqui, a x na a. Bom, aqui a gente já consegue ver que y claramente é igual a a. Pronto, resolvemos. Um caso que é importante da gente lembrar é esse caso aqui, ó. É quando a gente tem log x de x. Não pode esquecer que quando a gente tem um x sozinho, ele é a mesma coisa que x na 1, né? Então a gente tem que lembrar sempre que quando não tiver nada ali for x e x, a gente está trabalhando simplesmente com o número 1, né? Mas se tiver o log de x em alguma potência, então x, sei lá, na 3, a gente vai ter o valor da potência aqui, x na 3. Porque a gente está perguntando, né? Qual número que eu tenho que levar o x para dar x na 3? Bom, é 3, né? Essa é a lógica do logaritmo. Para trabalhar com um exemplo numérico, né? É aquela ideia que a gente fez com o 2 antes, né? Mas vamos pegar o 3 aqui, então. A gente tem um log base 3, né, de 9. Bom, a gente sabe que 9 é igual a 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. Então, a gente pode reescrever esse 9 como 3 ao quadrado. É bem interessante fazer isso com o logaritmo, porque se a gente tem um log base 3 de 3 ao quadrado, é muito mais fácil de ver que o resultado aqui é 2, porque o 2 já está aqui em cima. Umas diquinhas que é ver, tentar sempre reescrever com a base pode ajudar a fazer cálculos mais rápidos em alguns casos. Agora a gente vai chegar numa propriedade que é parecida com uma propriedade da potência, né?
Vocês lembram que quando a gente tinha, vamos chamar um número A na 3 vezes A na 4, a gente pode dizer que isso aqui é A na 3 mais 4, né? Então, o logaritmo ele vai ter uma ideia parecida. Então, só que vai ser basicamente o contrário. Se a gente tem um log, né, em qualquer base, então vou chamar de n aqui, um log de x vezes y, a gente pode separar esse logaritmo. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a log na base n de x mais o log na mesma base sempre de y. Não pode confundir a base, tem que manter sempre a mesma. E então isso quer dizer que o logaritmo de um produto é igual à soma desses logaritmos, né? A dedução disso, né, que a gente tinha feito com as outras propriedades, vai estar num resumo que eu vou deixar na descrição ali. Ela é um pouquinho mais longa, então para não tomar tanto tempo assim, está escrito ali num resuminho que depois vocês podem olhar para revisar. E uma outra propriedade que é bem parecida é quando a gente tem uma divisão. Então, lembrando da potência, né, que se a gente tem A na 3 sobre A na 2, a gente pode dizer que isso aqui é igual a A na 3 menos 2, né? A divisão vira uma subtração. Aqui vai ser a mesma coisa com a mesma lógica. Então, se a gente tem log de x sobre y, né? A gente pode dizer que isso aqui é igual ao log de x menos o log de y, né? E sempre na mesma base que ali eu tinha usado no exemplo n. É isso. Vamos para a próxima propriedade, que é a propriedade do logaritmo de uma potência. De novo, a base aqui não vai importar, vai funcionar para qualquer logaritmo. A gente tem o logaritmo de base n, para ser qualquer número, de, vamos ver, uma letra a elevado na b. Show? Isso daqui é a mesma coisa que eu dizer b vezes o logaritmo na base n de a. Então, a gente pega esse b e joga aqui para frente. Então, ele estava aqui, agora ele veio aqui multiplicando, né? Então, a gente pega o b e joga para frente do logaritmo. E ele vem aqui para frente, ficar nesse formato. Para o expoente logarítmico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter um logaritmo como expoente. Vai parecer bagunça, mas também é uma coisa que aparece com razoável frequência. Então, a gente vai ter um número a qualquer, né, elevado a um logaritmo de base a. E o logaritmando vai ser um número qualquer, que eu vou chamar de b maiúsculo aqui. Então, a gente tem basicamente que isso aqui sempre vai ser igual a b. Vai ser igual ao logaritmando que está em cima. Vou pegar um exemplo agora concreto. Se a gente tem 10 elevado no logaritmo, né, de base 10 de 100, a gente está dizendo então que isso aqui tem que ser igual a 100. Vamos resolver então por partes. Vamos resolver primeiro esse logaritmo que está em cima. Bom, 100 a gente sabe que é 10 na 2, então vamos reescrever. 10 elevado no logaritmo em base 10. Então, se é em base 10, a gente não precisa escrever, lembra? É aquela notação que o log base 10 é igual a log sem nada. Então, não precisamos escrever. De 10 na 2. 10 na 2, né? Então, o que isso aqui está nos dizendo? Então, basicamente, a gente já viu naquela outra propriedade que o resultado aqui vai ser 2. Então, a gente tem então que isso aqui é igual a 10, todo esse logaritmo aqui que vale a 2, né? Então, 10 na 2, isso aqui é igual a 100, que é exatamente o número que a gente tinha visto que estava aqui, né? Então, conseguimos demonstrar essa propriedade. Vamos então para a igualdade dos logaritmos. Se a gente tiver dois logaritmos de mesma base e eles são iguais, basicamente a gente está dizendo que os logaritmandos deles são iguais. Vou explicar agora escrevendo, que vai ficar mais fácil de entender. Se a gente tem um log, né? Então, com uma base qualquer, n de a, e a gente está dizendo que ele é igual ao log n de b, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a é igual a b. Parece estranho, né? A gente escrever desse jeito, mas geralmente a gente vai usar o contrário, né? Na maioria dos exercícios que eu vi, pelo menos, geralmente a gente tem isso aqui, e para resolver uma equação,
a gente vai ter que colocar os logaritmos, né? Então a gente vai colocar os logaritmos dos dois lados. O que a gente está dizendo? Que a gente pode simplesmente colocar dois logaritmos iguais, contanto que eles tenham a mesma base. E agora a última propriedade que a gente vai estudar é a mudança de base, né? Bom, a gente já viu, né, antes aqueles logaritmos mais comuns, então, o log em base 2, né, muito na ciência da computação, o log em base 10, que a gente escreve só log, e o logaritmo natural, que é o log em base Euler, né, base E. Então, geralmente a gente vai querer trabalhar com esses logaritmos, até porque as questões de vestibular, que aparecem aí, geralmente se elas nos passam o valor de um logaritmo, o logaritmo vai dar uns valores quebrados, geralmente, né? Eles vão dar aproximações para valor base 10 ou base Euler, né? Então a gente geralmente vai querer trabalhar com isso, mas nem sempre o exercício que a gente está fazendo vai estar trabalhando com base Euler ou com base 10. Então a gente pode querer ter que mudar a base desse logaritmo. Então é bem simples. Digamos que a gente tenha um logaritmo em base A de B, tá? Sempre trabalhando com letrinhas para ser generalizável para qualquer exemplo. E a gente quer passar esse logaritmo, né, para ser uma operação de logaritmos de base C. A gente quer transformar a base, mudar a base. Então, o que a gente faz? A gente vai, para manter a igualdade, para conseguir ser uma coisa que tem o mesmo valor, a gente vai dizer que é igual ao logaritmo, né, em base C, que é a base que a gente quer, de B, e a gente vai dividir pelo logaritmo em base C de A, né? Então a gente pega a base e bota na base que a gente quer embaixo da fração, e a gente pega o logaritmando e bota em cima da fração também na base que a gente quer. E daí está tudo resolvido, a gente mudou a base para a que a gente queria. Agora a gente pode trabalhar um pouquinho com o gráfico da função do logaritmo, né? Então a gente vai trabalhar com a ideia de uma função, né, que é aquele f de x, de um logaritmo numa base qualquer, então n, do número x, né, que a gente vai colocar o x e o resultado disso aqui vai ser o que vai estar no gráfico. Só que eu não vou usar aqui, eu vou usar um aplicativinho que calcula os gráficos para a gente conseguir ver o que está acontecendo, né, na hora. Então, vou mudar para lá e já volto. Então tá, estamos aqui no aplicativo do GeoGebra, né, que é uma calculadora de gráfico, basicamente, e a gente vai, bom, fazer o gráfico do logaritmo. Para fazer aqui, eu vou fazer o gráfico daquele logaritmo com base E, né, com base Euler. Então, eu vou escrever ln, né, que é o logaritmo natural, de x. E já está aqui o nosso gráfico. Olha o formatinho que ele tem, né? Ele tem esse formato, né? Ele é, como a gente tinha visto, que ele é como se fosse o ao contrário de elevar, ou ao contrário da exponenciação. Se eu colocar aqui, então, como a gente está trabalhando com base Euler, eu vou colocar Euler elevado na x. Deixa eu mudar o teclado aqui. Euler elevado na x, a gente vai ver que o formato é basicamente o mesmo, só que tu vai girar ele na linha x igual a y, essa aqui. Então, a gente está basicamente pegando essa linha azul e girando ela assim, pum, para virar essa linha verde, né? Eles são uma função inversa, é assim que a gente chama. E ela vai girar em volta dessa linha. Vamos dar uma olhada com mais calma, né? A gente vai ver que não existe a linha para números negativos, né? Não importa quanto eu vá para trás, ela vem aqui para a linha do zero e fica coladinha nela, né? Ela nunca passa para cá. E uma coisa que é importante da gente ver também é que, na verdade, não tem nenhum lugar que essa linha encosta no zero. Eu posso dar quantos eu quiser e sempre vai estar pelo menos um espacinho, por menor que seja, entre essa linha e o zero. Então, o que isso quer dizer? Que não existe um lugar onde o logaritmo vá dar zero, né? Esse lugar que dá zero aqui não existe. E então a gente pode dizer que a função nunca vai ser zero, né? E conforme ela vai chegando a perto de zero, ela vai indo para menos infinito, né? Ela vai virando infinito negativo. Então, quanto mais perto de zero, mais perto de infinito negativo vai indo, né? A gente diz que ela tende ao infinito negativo, né?
alguns pontos importantes, né? Caso a gente tenha que traçar o gráfico, é importante a gente tentar perceber esses pontos. Para isso, eu vou transformar essa função na função do logaritmo em base 10. Então, eu escrevo só log, né? E ele até me diz aqui log em base 10, mas eu não preciso escrever. Eu posso colocar log de x, e agora eu tenho o logaritmo em base 10, que é essa linha que ficou um pouquinho mais para baixo. Vamos prestar atenção nos pontos. Esse ponto aqui, que é o ponto onde a linha encosta, sempre vai ser aqui no 1, né? Sempre vai ser no 1, quando a gente tiver só o logaritmo ali na função. Por quê? Basicamente, quando o x for 1, né, a gente vai ter logaritmo de 1, o resultado vai ser 0. Então, é onde vai encostar aqui na linha horizontal, né? Porque o valor é 0. Então, 0 e 1, 1 e 0, né? É o ponto que sempre vai ter aqui nessa função. E um outro ponto importante é quando a gente for botar o x igual a base, né? Como a gente está usando base 10, a gente vem aqui no 10, a gente vê que é exatamente 1. Porque a gente vai ter o logaritmo de base 10 de 10. E a gente sabe que isso é igual a 1. Né? Então, o gráfico tem essa carinha aqui, né, da exponencial, só que de lado. E a gente pode querer também fazer algumas transformações, né? Bom, a gente pode querer pegar esse gráfico e querer jogar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E tem como a gente fazer isso. Vou voltar para o logaritmo de base n. Bom, se a gente quiser jogar a linha para cima, a gente pode simplesmente somar um valor aqui do lado de fora. Então, se eu coloco mais 3, vamos ver o que vai acontecer com a linha. Pum, subiu. Então, eu posso colocar aqui mais 8, e ele subiu mais ainda, né? E a gente consegue fazer essas transformações. Mais 1, ele vai descer agora, porque é menor. Se eu quiser mover para baixo, eu posso, né, somar um número negativo ou subtrair. Então, menos 7, desceu lá para baixo e agora está aqui. Bom, vamos voltar ao normal, tirar qualquer valor. Estamos com a nossa função limpa novamente. Se a gente quiser mover para um lado ou para o outro, a gente vai fazer a mesma soma, só que agora dentro do parênteses. A gente vai somar aqui no logaritmando. Então, se eu somar aqui com mais 4, ele foi para a esquerda, né? Então, agora ao invés dela não encostar no 0, ela não vai encostar no menos 4, né? Como eu somei mais 4, ela andou 4 para a esquerda. Se eu quiser, então, que ela vá para a direita, eu faço a mesma coisa, a mesma lógica. Para o outro lado, eu faço uma subtração. E agora ela veio para a direita. Então, é umas transformações que podem ser importantes para a gente saber. No mais, eu acho que sobre logaritmo é isso. Vou pegar uns exercícios, né? Tentar pegar uns exercícios de vestibular para a gente dar uma praticada. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Ele nos dá, então, que... Vamos escrever aqui, nas minhas anotações da questão, log de 2 igual a 0,3. A gente pode precisar disso depois. Está dizendo para a gente calcular dois logaritmos, né? Então, vamos em um em cada vez. Vamos primeiro o log de 0,2. Então, a gente tem log, né, de 0,2 igual, vamos chamar de x, porque a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Bom, a gente poderia tentar inverter, né, fazer aquela inversão do logaritmo. Só que olha só o que vai acontecer se a gente fizer isso. 10 na x é igual a 0,2. Como é que a gente trabalha a partir daqui, né? Não, não me parece que é o caminho certo, né? A gente não consegue facilmente dizer que isso aqui é uma potência de 10 para a gente resolver a equação, né? Então, vamos desistir desse caminho e vamos para outro. A gente poderia tentar reescrever isso aqui em notação científica, né? Porque como a gente está trabalhando logo em base 10, a gente pode lembrar que a notação científica tem aqueles 2 vezes 10 em alguma coisa, né? Então, aqui no caso, isso aqui, 0,2 é igual a 2 vezes 10 na menos 1, né? Tem uma, a casa decimal tá para uma casa para a esquerda, né? Então, vamos reescrever assim. Log, a gente quer calcular o log de 2 vezes o 10 na menos 1. Né? E a gente está dizendo que isso aqui é igual a x. Tá. Olha só, aqui a gente tem o logaritmo de uma multiplicação. A gente podia separar ele, né? Com aquela propriedade da soma. Então, fazendo isso, vamos fazer log de 2 mais o log de 10 na menos 1. E a gente sabe que isso aqui é igual a x. Olha só. A gente tem o valor de log de 2 aqui em cima, né? Vou pintar de vermelhinho.
a gente tem o valor de log de 2. Então a gente consegue dizer, vou fazer aqui do ladinho, que isso aqui é igual a 0,3. Bom, a gente está somando com um número, né? Qual que vai ser esse número? É o log de 10 na menos 1. Bom, se aqui é a base de 10, né? A gente consegue lembrar que o resultado então vai ser menos 1. Então, mais menos 1. Fazendo essa soma, né? A gente consegue dizer isso aqui é igual a menos 0,7. O que a gente pode fazer? A gente pode já cortar algumas alternativas que a gente já sabe que estão erradas, né? A e a B, as duas têm o valor que a gente calculou, mas essa aqui morre e essa aqui morre. Bom, vamos tentar fazer o mesmo método que a gente fez agora para o log de 20. Então, a gente vai ter log de 20, que a gente quer calcular, né? E vamos chamar de x de novo, né? Porque é o que a gente quer descobrir. Bom, passando para a notação científica, a gente vai fazer log de 2 vezes 10 na 1, né? Só tem um zero aqui à direita. Então, a gente consegue dizer que isso aqui é igual a x. Show! De novo, a gente tem a multiplicação. Então, a gente consegue dividir, né? A gente consegue separar eles e fazer uma soma. Então, a gente vai ter log de 2 mais log de 10 na 1. Isso aqui é igual a x. Jogando para cá, bom, a gente sabe o valor de log de 2, 0,3. Log de 10 na 1, como aqui embaixo é um 10 escondido, né? E o expoente ali é 1, a gente sabe que o resultado é 1, então mais 1. E essa soma aqui vai dar 1,3. Então, o nosso gabarito é aqui a letra B. Bem tranquila, uma questão da URGS de 2014. Mais uma questão aqui, então, uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais assustadora, né? Mas também nada que seja impossível para a gente conseguir fazer. Vou fazer essa aqui, mais uma que eu vou tentar pegar uma com interpretação de texto, para a gente conseguir interpretar um texto falando de logaritmo. Vamos lá. Então, ele nos dá alguns valores de log, né? Se log de 2 é igual a x e log de 3 igual a y, né? Então, ele está nos dando algumas letrinhas para os valores dos logs, que eu vou anotar aqui, que eu gosto sempre de anotar os valores da questão. Então, vamos lá. Log, né? A base é 10, né? O mais comum de ver nas questões geralmente é esse. E o log de 3 igual a y. Show de bola! Ele está nos perguntando, então, quanto que é o valor de log de 2088. Aí pensa, fudeu, né? O que a gente vai fazer? Como é que vai trabalhar com isso? Olha o tamanho desse número. Bom, na verdade é mais tranquilo do que parece. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que a gente pode escrever esse 288, a gente pode tentar escrever ele como várias multiplicações, né? E se a gente vai fazer isso, a gente pode, para chegar nessas multiplicações, a gente pode fazer a fatoração dele. Então vamos fatorar o 288. 288. Então, o mais fácil de visualizar aqui geralmente é o 2, né? Só ver se o número é par, a gente consegue dividir por 2. Então vai dar 1, 4, 4. Dividindo por 2 de novo, aqui dá 72. Por 2 de novo, aqui dá 36. Por 2 de novo, aqui dá 18. Por 2 de novo, aqui dá 9. E aqui já não dá mais por 2. Mas você dá por 3, né? Então, 3, 3, 3 e 1. E aqui fechou a nossa fatoração. Se a gente multiplicar todos esses números, a gente vai chegar no 288 de novo. Então, a gente pode multiplicar, não, desculpa. A gente pode reescrever o 288 como a multiplicação de todos esses números. Para ficar mais fácil na hora de escrever, a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2. Então, isso quer dizer que a gente vai multiplicar o 2 5 vezes, ou seja, toda essa parte aqui significa 2 na 5, e a gente tem 2, 3. Então, 3 na 2. Então, esse logaritmo aqui, a gente basicamente pode escrever como log de 2 na 5 vezes 3 na 2. Olha só que legal. Então, vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Chegando aqui, a gente já vê um log com uma multiplicação dentro.
E a gente sabe que a gente pode separar numa soma. Então, a gente vai dizer que isso aqui é igual ao log de 2 na 5 mais o log de 3 na 2. Bom, a gente tem um logaritmo com uma potência aqui. A gente pode jogar ele para fora, né? A gente pode jogar ele para fora do log. Jogando eles para fora, então, a gente vai ter 5 vezes o logaritmo de 2, né? Esse 2 ficou feio. De 2, mais o 2, então a gente vai jogar para fora também, jogar ali para o lado, mais 2 caiu, vezes o logaritmo de 3. E a gente tem os valores, né, para logaritmo de 2 e logaritmo de 3. No caso, o logaritmo de 2 ali em cima é x. Então a gente vai ter 5x, né, 5 vezes x, mais 2 vezes o logaritmo de 3, que ele nos diz que é o valor y. Esse aqui é o nosso resultado. 5x mais 2y. Vamos ver se tem alguma alternativa com isso. 2x mais 5y não. 5x mais 2y. Alternativa B novamente. Chegamos no resultado. Peguei aqui então uma questão do Enem, né? Uma questão do Enem de 2019, para a gente ver um pouquinho do logaritmo de uma questão prática, uma questão do dia a dia, né? Então vamos ler ali a questão, né? A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo que ela está plantada. Então isso pode ser importante, vou dar uma marcadinha. Ela pode ser ou azul ou rosa, dependendo do pH. Então tá. Em solo ácido, ou seja, maior que 7, a flor é azul. Bom, então a gente já sabe que menor que 7, desculpa, é azul. Em solo alcalino, ou seja, maior que 7, a flor é rosa. Então, sabemos que ela é rosa, quando é maior que 7. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida com solo pH inferior a 8. Então, se é inferior a 8, a gente tem essa variação aí que é mais valorizada. Então, sabe-se que o pH é igual a menos log. Aqui a diagramação está errada, tá? Esse 10 não era para estar em cima. Esse 10 era para estar aqui embaixo ou não ter nem o 10, porque a gente sabe que o log base 10 significa o log sem nada é o log base 10, né? Então, eu vou só riscar ali para a gente focar no que a gente tem que ver. Em que X é a concentração do íon hidrogênio H+. Show! Então, para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, né? Então, essa aí que tem menos que 8, mas ainda é rosa. Então, se ela é rosa, né? Tem que ser maior que 7. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai ter um pH que é maior que 7 e menor que 8. Show, pH entre 7 e 8, né? Sem incluir as fontes. E deve-se preparar o solo de modo que x assuma o quê? Beleza, então a gente quer produzir essa aí e a gente quer então que o nosso pH do solo seja entre isso e isso. Bom, olhando aqui nas alternativas, uma coisa interessante para a gente já matar algumas alternativas é que como a gente tem dois bloqueios, né, dois limites para o que a gente está querendo descobrir, tem uma alternativa ali que ela está falando aqui, ó, qualquer valor acima de 10 na menos 8. Bom, essa aqui já dá para arriscar com uma convicção bem forte, por quê? Porque a gente vai precisar ter duas barreiras, né? Não só uma, não a partir de menos 8 tá bom. Porque senão uma hora vai passar alguma das nossas barreiras aqui do nosso limite, né? As outras todas nos dão duas barreiras. Qualquer valor positivo inferior a 10 na menos 7, ou seja, aqui está nos dizendo entre 0 e 10 na menos 7, né? Ali entre 7 e 8. Aqui entre 70 e 80. E aqui entre 10 na menos 8 e 10 na menos 7. Então tá legal, né? Aqui a gente vai ter então basicamente duas inequações, né? Uma que fala que a gente pode separar isso aqui em dois casos, né? Um pH menor que 8 e um pH maior que 7, né? Eu inverti aqui. E, bom, a gente tem a fórmula do nosso pH e a gente pode usar para calcular aqui. Vamos então primeiro fazer essa inequação aqui do pH menor do que 8. Bom, substituindo pela fórmula menos log de x, né? Log base 10 tem que ser menor que 8. Bom,
para a gente ficar com o nosso log positivo, a gente pode passar ali para o outro lado. Então, a gente vai ter log de x. Daí, quando a gente inverte o sinal, tem que inverter o lado daí na equação também, né? Maior que menos 8, né? E daí aqui a gente pode fazer aquela inversão do logaritmo, né? Aquele girinho do mesmo jeito que a gente fazia antes. Então a gente vai ter, só que o x vai ficar desse lado, né? Tem que cuidar com isso. Vai ter que ser maior do que 10 na menos 8. Vamos ver se isso já nos adianta alguma coisa? Ó, valor maior que 7. Bom, 10 na menos 8, né? É como se fosse 1 dividido por 10 na 8, que é 1 com 8 zeros. Um número muito, muito, muito pequeno. Então, maior que 7, nada a ver. Nem maior do que 70. Só que ainda é um valor positivo, né? E ainda é inferior a 0,7, por mais que essa aqui seja muito tentadora. Mas vamos pensar, se for um valor positivo, menor que 10, né? 10 na menos 8, já não vai dar. Então a gente pode riscar essa aqui também. E a gente já tem a nossa resposta aqui, sem nem precisar resolver outra equação. E valores maiores que 10 na menos 8 e menores que 10 na menos 7. Mas só pela consciência, vamos tentar calcular a próxima, né? Então a gente quer um pH. Vamos ver se vai dar esse outro limite aqui, né? Porque a gente conseguiu maior que 10 na menos 8. Então vamos ver. A gente vai ter um pH que a gente quer que seja maior do que o número 7. Então vamos substituir a forma. Log de x vai ter que ser maior que 7. Passa o sinal. Log de x. Quando passa o sinal, né? Quando inverte o sinal, tem que inverter o símbolo. Então, menor que menos 7. Faz aquele girinho. Então, x vai ter que ser menor do que 10 elevado na menos 7, né? E menores do que 10 na menos 7. Fechou. Realmente é a nossa resposta. E é isso. Nosso estudo de logaritmo vai ficando aí. E eu acho que é isso. Obrigado para quem assistiu. E, sei lá, se quiser mandar dúvida, eu posso tentar responder. Muito obrigado.